Olá, nono ano, tudo bem? Espero que sim. Estamos aí novamente para mais uma aula de arte, aula número 19. E hoje vamos conhecer um tipo de arte bem diferente, chamada arte povera. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Então, a arte povera, né, se pronuncia assim mesmo, ela foi um movimento aí surgido na Itália na década de 60 e que significa literalmente arte pobre, mas não pobre no sentido do resultado, e sim nos materiais que são utilizados para esse tipo de arte, tá? Que vão ser aí materiais até perecíveis, né? Tornando aí um tipo de arte passageira, a gente chama de arte efêmera. Já como exemplo temos uma escultura, chamada uma obra Escultura Viva, da Marisa Mers, onde ela utiliza aí pedaços de metal, alumínio, então materiais ditos pobres porque não são comuns, né, no ramo artístico, comumente utilizados. Então, a arte desse movimento ganhou esse nome, né, de arte pobre por ser justamente construída com materiais orgânicos, como plástico, pedaços de corda, papel, folhas de árvore, né, objetos aleatórios, pedaços de tecido, entre outros. Ou seja, qualquer material virava aí objeto de construção artística, né? Principalmente em instalações, em esculturas, em montagens aí que eram feitas com essa intenção. Aqui eu tenho um iglu construído pelo artista Mario Mers, na Itália, e esse artista, ele é marcante por estes iglus, onde ele cria essa estrutura, né, de moradia, né, esse iglu, com diferentes materiais. Então aqui ele utilizou grandes blocos de concreto, de pedras ali, presos nesse formato de iglu. Então trazendo materiais de certa forma inacabados, brutos, para trazer aí para o mundo das artes. Então, essa arte povera, ela foi criada com o propósito, então, de provocar essa reflexão, né, sobre a estética da arte em geral, sobre o que realmente venha a ser arte e materiais próprios para isso. E nesse período aí, essas obras, elas são consideradas efêmeras, né, e dotadas de muita criatividade. O que significa, então, arte efêmera? É algo que é transitório, né? Não dura muito tempo, é algo que tem ali a duração de 1, 2 dias e acaba, tá? Então até pelos materiais que se usam, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Nessa imagem do início, por exemplo, é utilizado um alface. É um produto perecível, então ele vai apodrecer, ele vai se deteriorar e essa obra vai acabar. Então, por isso é uma arte transitória, efêmera, né? O nome desse movimento, ele foi criado pelo Germano Celant, um famoso aí historiador e crítico artístico, tá? Em 1967. E esse movimento, ele se manifestou principalmente na escultura, na instalação, na pintura e na performance. Mais forte ainda na instalação, que vem trazer essa forma de exposição aí que envolva o público, né? E nas esculturas, como a gente viu muitos exemplos. Essa ideia, né, principal desses artistas era de fato propor uma nova reflexão estética sobre o produto artístico, né? Ao, entre aspas, empobrecer a arte. Por quê? Eles vão trazer à tona toda essa parte frágil, utilizando materiais simples, naturais, e meio mostrando assim que qualquer coisa pode ser arte, né? É até engraçado a gente comentar que, né, cada movimento, todo movimento, querendo ou não, vem buscar uma nova reflexão estética, né, comparado ao anterior. E é justamente isso, né? Cada movimento que vai sendo criado vai vir o quê? Né, em contraponto, então, com o anterior. Então, a arte povera, ela vem meio com esse intuito, assim,
utilizando, né, nessa, por exemplo, nesse outro iglu do Mário Mers, trazendo um galho de uma árvore, um iglu de vidro, materiais que a princípio não são de utilização artística. Então, montando toda essa ideia, né, da natureza junto com esses elementos para construir essas artes. Outra característica também, que algumas dessas obras são a incorporação então de propriedades físicas do materiais. Então, as consequências, a deterioração de alguns materiais faz parte do processo dessa criação artística, né? Como, por exemplo, né, o apodrecimento do vegetal, né, como exemplo do alface, ele vai acabar e aquela arte vai acabar, né? Porque aquilo faz parte, aquilo depende da criação, né? Como a oxidação de alguns metais, e isso vem bem em oposição aqui entre o eterno e o efêmero, né? Aquilo que é transitório, que dura pouco, e aquilo que é eterno. Um exemplo bem arte povera mesmo, é essa Vênus dos Retalhos, que foi criada pelo Michelangelo Pistoletto. O Pistoletto é um grande nome desse movimento artístico, e ele traz o quê? Uma escultura de mármore, né? A Vênus, frente a uma imensa pilha de roupas, de retalhos, então trazendo essa ideia do antigo, do belo, essa Vênus, essa escultura em mármore, com o atual, com esse excesso de consumo, enfim, com diversas interpretações, né? As cidades italianas, então, que desenvolveram mais trabalhos nessa vertente artística, então, foram Turim, Milão, Roma, Gênova, Veneza, Nápoles e Bolonha. De qualquer maneira, aí, o efêmero movimento se espalhou por todo o continente europeu, né? Terminando aí na década de 70. Foram diversas as construções realizadas, né? Até é difícil classificar, né? Se é uma escultura, se é, enfim, são esses trabalhos, porque utilizam-se de várias técnicas diferentes e que fizeram parte desse movimento tão diferente, né? Vamos ver então alguns artistas e algumas obras aí marcantes desse período. O Mário Mers, dono, né, autor daqueles vários iglus que nós conhecemos anteriormente, ele é um artista italiano, muito famoso então pelos iglus, né? E os iglus dele trazem diversos temas diferentes. Em algumas exposições, em algumas mostras, ele apresenta aí dezenas de iglus diferentes montados para a exposição. Eu trouxe, né, um que seria o mais popular, que se chama Iglu de Giap, de 1968, onde ele traz esse iglu feito com pacotes muito parecidos como se fossem saquinhos de areia, né? Usados então para conter enchentes ou como forma de barreira em batalhas. Então ele traz essa ideia, né? O iglu construído com esses sacos de areia e em cima uma frase utilizando neon que traduzida diz o seguinte: se o inimigo se concentra, ele perde terreno e se dispersa, ele perde força. O interessante também que ele traz essa fusão aí de um elemento super simples e banal, esses saquinhos de areia montando esse iglu, mas também essa escrita com neon, com essa coisa atual, né? Então traz muito essa fusão de diversos tempos e ambientes. E outro exemplo, o iglu de pedra, de 1982. Aí ele utiliza, então, ferramentas para fixar, para segurar essas pedras naquele formato. Procurando mais sobre esses iglus, a gente vê que tem alguns que são pequenos, que caberiam ali uma pessoa dentro, até alguns que caberiam uma pessoa em pé dentro. Então, as dimensões e as proporções desses trabalhos são bem grandes e bem diferentes. Deixo aqui como sugestão um pequeno vídeo que mostra um pouco mais do trabalho desse artista, dos iglus, do Mário Mers. E aqui a gente consegue ver uma exposição bem completa dos vários tipos de iglus diferentes que ele traz. E essa intenção aí de contrastar com esse jeito, esse jeito de moradia, essa intenção aí de moradia representando o iglu. É bem bacana, vale a pena, deixo como sugestão.
Também uma grande artista, desculpem, aí da arte povera e a única mulher integrante aí deste movimento é a esposa do Mário Mers, a Marisa Mers. Ela é escultora italiana, esposa, né, do artista anterior, do Mário Mers, e ela também foi um destaque aí com as suas obras na arte povera. Principalmente com os trabalhos aqui, a escultura viva, que eram aquelas hastes de metal penduradas lá no início que eu mostrei para vocês, e a outra aqui sem título também, né, onde ela utiliza fios, elementos muito parecidos com cabelo, né, e prende nessa estrutura ali, esse arame, né, essa tela metálica. Então ela traz assim de uma forma bem diferente essa subjetividade aqui entre a forma do ser feminino, esse que representaria o cabelo, então essa relação aí entre a arte e a vida, né? Mantendo essa ideia aí de elementos super diferentes e essa maneira inusitada de mostrar esse trabalho. Aqui, ó, tem essa que eu falei no início, né? A representação, então, dessa escultura viva, onde ela pendura várias tiras aí de alumínio cortadas, então, para formar esses espirais e essas bobinas, então, penduradas no teto. Outros trabalhos também da Marisa Mers são fontes, né? Em anos diferentes ela produz com materiais diferentes, mas trazendo sempre esse uso de materiais que não estariam no mundo das artes para uma galeria de arte. Também temos o Michelangelo Pistoletto, de 1933. Ele é um pintor e escultor italiano, considerado aí um dos protagonistas do movimento, tá, da arte povera, com destaque para obras então na escultura, pintura, instalação e performance. E ele é o autor aí da Vênus dos Trapos, que eu citei anteriormente, que a gente vai conhecer um pouco mais agora. Essa escultura e instalação, nessa obra, ele utiliza então uma estátua muito clássica da Vênus, voltada então para um monte de roupa, contrastando aí materiais pobres e banais com uma estátua super formal de mármore. A Vênus, então, ela representa a deusa do amor e da beleza. É uma escultura aí mais clássica da história da arte. Ela tem toda essa representatividade aí da beleza, desse ser feminino, né? Essa deusa do amor. E em contraste com ela, nós temos aí então esse contemporâneo, esse empilhado de roupas ali. Até é interessante que ela está quase escondida, né, por essas roupas. Então, traz esse contraste, né, do que seria o ideal de beleza e do que é hoje, né, esse contraste aí do passado e do presente, né, do clássico e do contemporâneo. Muito bem, assim conhecemos aí um trabalho super diferente da arte povera, que não teve aí uma duração muito grande, mas trouxe trabalhos aí bem significativos e que dão aí também uma nova ideia de arte, né? De que não é só pintura, pincel, tinta e tela, mas sim qualquer material pode ser aí, pode resultar em grandes trabalhos. Um abraço e até a próxima!